Então vamos para o quarto vídeo. Você vai ver agora que aquela história da Babilônia, né, que foi criada ali pelos deuses, primeiros deuses, Semíramis, Nimrod e Tamuz, foi passando de geração em geração. E eles começaram a adorar mesmo, fazer templos a esses senhores. Né? Veja bem, templos que são citados na Bíblia. Vou pegar aqui a passagem para você ler o templo, né? Você vai ler lá em Atos 19, 24 a 29, Atos 19, de 24 a 29, você vai ver o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana, que é Samira. Lembra que eu falei para você que ele ia mudando o nome de geração? Então foi se criando os templos. Então, veja bem, no templo de Babilônia, o nome deles era Nimrod, Semíramis e Tamuz. Mas, consequentemente, o que acontece? Todo reino é conquistado. Somente o reino dos céus que não é conquistado, porque isso está guardado para mim e para você. Mas todo reino aqui no planeta Terra, onde vivemos, esse reino é conquistado. Cedo ou mais tarde. É verdade? Eu estou mentindo ou não? É a história diz aí. Basta que aquele reino comece a ter um poderio maior que o outro, os outros vão se unir para destruir aquele poderio. É assim na história. Infelizmente, o homem vive de guerra. Por quê? Por causa disso aí. Entendeu? Poderio. O grande primeiro homem a ser imperador, Nimrod, construiu ali a Babilônia. Mas a Babilônia passou e ela foi conquistada. Vamos saber por quem ela foi conquistada? A Babilônia foi conquistada pela Pérsia. O reino Pérsia veio e conquistou a Babilônia. E eles tinham o mesmo pensamento. Chegar a conquistar e dominar. O imperialismo. Chegar a conquistar e dominar. Então o reino Pérsia invadiu a Babilônia, essa história. Você que gosta de estudar Bíblia, história bíblica, história da humanidade, você sabe disso, que o reino Persa invadiu a Babilônia. Só que a mesma coisa eles fizeram no tocante aos ídolos. Quando eles vieram, que pegaram ali, viram que o povo que estava sendo dominado tinha ali um Deus que adorava, então eles tinham que, de novo, aplicar a regra dos três. Sempre é essa, a regra dos três. Cria o problema, anuncia o problema e depois dá a solução. Eles vieram invadir. Criou o problema. Está aí o problema. Invadiram. Tomaram conta de tudo. Entraram em tudo quanto era coisa, palácio, reino, casas, e dominaram. E o que aconteceu? Aqueles senhores que vieram da Pérsia para dominar a Babilônia, eles viram ali algo que eles podiam pegar para eles, para quê? Para colocar o povo na rédea deles, que eles queriam. Porque, senão, o que ia acontecer? O povo ia começar a se rebeliar, porque não tinha o que eles tinham na Babilônia. Então, eles pegaram ali aqueles deuses, Semíramis, Tamuz e Nimrod, e mudaram o nome. Olha, agora é nós. Que manda aqui agora somos nós. Então, esses deuses aí têm que ter um nome conforme a nossa vontade. Vamos mudar, vamos colocar o nome deles de outra coisa. Para que o povo também adore e sirva a eles, mas porém dominados por nós, Pérsia. Vamos lá saber qual é o nome desses deuses? Presta atenção, a origem foi na Babilônia. E agora na Pérsia já vai ter outro. Já é outra coisa. Então, aquele exército que invadiu a Babilônia, os senhores da Pérsia, né, eles já colocaram outro nome. Veja só, Nimrod agora é um dos mais famosos que existe em toda a era aí, até hoje. Nimrod agora é Zeus. Agora você que gosta de assistir os filmes aí, que gosta de estar aí no tocante à mitologia grega, né, que logo mais vamos chegar lá, você vai ver que realmente foi Zeus. Nimrod agora é Zeus, o Deus dos deuses. Olha só, Zeus, Deus dos deuses, Júpiter. Ele também é Júpiter, né? E Semíramis era
você que gosta dessas coisas, de deuses aí, que tem jogos aí muito famosos, que eu não vou mentir para você, eu também até já joguei, né? Tem todos esses nomes aí. Hera, Artemis e Diana. Olha lá. Hera, Artemis e Diana. Personificado de Semíramis. Então você vê que Zeus e Júpiter, personificado de Nirode. Então o povo, eles iam criando o povo realmente iam acreditando, né, que Nirode era Zeus, o grande e poderoso Zeus, o Júpiter, né? E que Semíramis agora era Hera, era Artemis e Diana. Diana, eu tenho certeza que quase todo mundo conhece a respeito de Diana. Está lá na Bíblia. O grande templo da deusa Diana. Isaías 57:5, está lá. É essa senhorita Semíramis. E, por fim, Tamuz. O filho do Deus Sol, agora ele é Juno e Perseus. Perseus, quem já assistiu aí? Quem não assistiu o filme Fúria de Titãs 1 e 2? Eu já assisti por curiosidade, porque eu queria ver qual era o sentido da coisa. E eles, né, mais uma vez, me enganam, porque eles não colocam realmente como é que é o filme. Né? Nem a mitologia grega eles conseguiram apresentar com sucesso. Então, mas realmente é isso aqui. Tamuz agora é Juno e Perseus. Então, veja bem, a trindade. Deus, Hera e Perseus. É ou não é a história que nós ouvimos falar aí dos deuses? Zeus, Hera e Perseus. Esses são a trindade agora do povo Pérsia. O povo persa estava adorando agora, fazendo templos a esses senhores, que é, no fundamento da coisa, na raiz do mal, Nirode, Semíramis e Tamuz. O grande Tamuz, que acendeu seu céu, que deu origem à reencarnação, que deu origem à árvore de Natal, que deu origem pela sua fertilidade da sua mãe ao ovo de Páscoa e o próprio coelho. Sei lá, que deu origem à balança da justiça, a qual muitas seitas aí, religiosas e ocultas seguem, né? Ah, eu sou justo, você é justo, já ouviu falar isso aí? Já? Não, você é justo. E a comunicação deles é essa. Se o camarada falar que é justo, então ele faz parte dessa sociedade secreta. Se não, é tido com outra palavra que não vale a pena nem dizer aqui. Entendeu? Mas você sabe do que eu estou falando. Então, veja só, o Pérsia cresceu, a era Pérsia. Só que teve uma pessoa muito conhecida na história, mas muito conhecida mesmo, que agora não vai me deixar mentir o que eu estou falando. Essa pessoa se chama-se Alexandre o Grande. Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar no tal de Alexandre o Grande? Mais uma vez, está no livro da humanidade e em vários livros de história de conquistador. Tem livro até de como se conquistar um reino por causa dele, de Alexandre o Grande. Foram feitos vários livros a respeito da sua ousadia, de como ele ia, enfrentava, conquistava, dominava e reinava. Como eu disse, todo reino vem ao chão. Então foi a vez do reino Pérsia e ao chão, através do reino da Grécia. Ah, mas não, tá aí, ó, Grécia. Mas eu pensei que Zeus já vinha, não. Zeus era e Perseu veio da Síria. E quando trouxe para cá, eles gostaram da coisa também. Falaram, nossa, aí, ó, vamos pegar para nós também esses deuses aí e vamos adorar, né? Vamos fazer com que o povo acredite nisso para que nós possamos dominá-los também. Então, veja bem, olha só a trama de Satanás, desde o início. Veio lá desde o início, esse fato de deuses para omitir o verdadeiro Deus. Ao Deus desconhecido, lembra de Paulo? Ao Deus desconhecido, vários deuses para encobrir o verdadeiro Deus, o Deus Criador, que futuramente daria o seu próprio Filho. Esse sim seria o Salvador do mundo, né? Mas Satanás, impregnado, mentiroso, veio para enganar, não é isso? O que é? Quem veio falar a respeito dele? O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para que tenham vida e vida com abundância. Mas infelizmente hoje o povo não quer saber disso. Se eu for
contar essa história em alta praça, ou na igreja, no templo, eu vou ser tido como louco. Mas é por isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Muitos vão ter como louco, mas muitos que são interessados vão saber a verdade. Qual é realmente a verdade em cima desses ídolos pagãos, até chegar nos dias de hoje. Nos dias de hoje que nós estamos comendo aí, ó. Sabe o que me faz lembrar? De Sedraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Será que eles engoliriam isso fácil? Será que eles engoliriam isso? Mas aqueles povos engoliram. Então vamos lá, vamos consequentemente. Então chegou a vez da Grécia, né? Na Grécia, Nimrod continua sendo Zeus. Só que Samíris, lembra da fertilidade dela? Quando a Grécia ficou sabendo que Samíris, Deus, né? Gerou ali que Samíris, conhecido como Deus Sol, mulher de Deus Sol, né? A rainha da lua, gerou um filho do Espírito, entre aspas. Então eles colocaram o nome dela, tiraram o nome de Artemis de Diana e colocaram Afrodite. Afrodite, fertilidade. Então surgiu aí o deus Afrodite. Semíramis. Agora ela é a rainha Afrodite. E Zeus continua o mesmo personagem, mesmo Zeus, da Grécia. E daria ali vários outros ídolos. Irmãos, né? Deles ali, reinando nos céus, irmãos deles. Não vale a pena nem contar aqui, porque senão eu não contar. Eu quero o fundamento, para que você entenda. E Tammuz agora é Eros. Tammuz agora é Eros. Ele é o grande e poderoso Eros. Filho de quem? De Zeus. Só que esse Eros, ele foi meio rebelioso com seu pai. Esse Eros foi meio rebelioso. Não aceitou muito aquilo que estava acontecendo. Na mitologia grega, né? E por fim, depois da Grécia, que Alexandre Grande conquista ali, vai conquistando nações e nações, surge outro império. Aí já quase nos meados do nascimento de Jesus Cristo. Um império que, infelizmente, até hoje, ele nos traz grandes consequências de quê? Que o povo de Deus, infelizmente, o povo que era para adorar a Deus, para servir a Deus de coração, esse povo, infelizmente, é enganado até hoje com algumas das faces desse império. Por que eu falo isso? Porque ele é um império onde está agora a grande prostituta atual, a qual eu vou falar para você, que é personificada de Babilônia, sim. Por quê? Tem lá a deusa Semíramis também. Não se assuste não, daqui a pouco você vai saber do que se trata. Então agora vem o império mais terrível da história. O império mais terrível da história. Veio Alexandre, nós vimos que o grande primeiro líder foi Nimrod, que deu origem a todos os deuses por sua esposa Semíramis, mãe, e seu filho Tammuz, depois Pérsia, depois Grécia, com Alexandre Grande, e agora vem o Império Romano. O Império Romano. E o que o Império Romano faz? Adota as mesmas coisas. Por quê? E eles mais a fundo ainda. Eles apontam mais a fundo ainda porque eles ali já havia o que já havia acontecido? Já havia impregrinado o cristianismo. Veja bem, o cristianismo. Já estava ali, Jesus já estava trabalhando ali a respeito desses senhores, trabalhando e mostrando o verdadeiro sentido da coisa. E por que ele veio para morrer. Então ele já estava ali fazendo. Então o Império Romano já estava se precavendo. Então o Império Romano pensou: nós não podemos perder, nós temos que ganhá-los da mesma maneira que Pérsia ganhou de Babilônia, da mesma maneira que Grécia ganhou da Pérsia. Então nós temos que ganhar agora esse povo, trazê-los para nós com a mesma história, porque se já caíram 3 vezes, não caiu a 4ª. Então vamos lá, vamos trazer os deuses para cá para combater o cristianismo, para combater, né, as pessoas que porventura não foram a nosso favor. E foi
foi um império cruel. Quem conhece a história sabe que todo mundo conhece a história da cruz, mas a cruz, meu amigo, a cruz veio de muito tempo antes de Cristo. E coisas terríveis eles faziam com as cidades que eles conquistavam, que esse império conquistou. Eles entravam na cidade, catavam aqueles que eram rebelados, e olha só o que eles faziam. Eles colocavam em uma cruz T, não era cruz, desculpa, uma cruz estaca. No outro não era uma cruz, era uma estaca. Então, era uma estaca a qual se colocava o camarada, uma corda nas mãos, e essa corda ficava no tronco por cima, então o camarada ficava pendurado, com as pernas penduradas, e ficava lá. E quem não era por eles, deixava lá apodrecendo para que o povo visse em praça pública. Então, dali já começou a surgir a teoria da cruz posteriormente. Só que eles eram tão terríveis, esse povo de Roma, que eles foram melhorando a coisa. Eles não estavam satisfeitos com a morte daquela pessoa naquele jeito, naquela estaca. A história também. Não está acreditando em mim? Vale a história, eu falo. Não peço que você acredite jamais, mas se você tem um pingo de curiosidade, vai ver se eu estou falando mentira. Eles colocavam ali. Quem nunca ouviu falar dos espartanos que eles iam lá lutar contra Roma? Os espartanos. Que é também, veja bem, espartanos também é um povo, não que eles fossem infantil, não. Os espartanos, a origem deles era também uma origem vinda de adoradores de Nimrod e Semíramis e Tamuz. Eles vieram lá, eles adoravam, sabe quem? O Hércules. Eles eram adoradores de Hércules, porque eles eram daquele jeito. Eles lutavam ali, e o grande deus deles era Hércules. Todo mundo sabe disso. A história sabe disso. E eles não tinham medo de nada. Só que, consequentemente, eles foram construir, batalhando. Chegou uma hora que perderam. E sabe o que foi que Roma fez com esse povo de espartanos, que invadiram Roma por muito tempo, que estavam incomodando Roma? Roma colocou aqueles soldados espartanos mais de 600 quilômetros. Veja bem, 600 quilômetros em estrada, assim, ó. Todos eles da mesma maneira. Cruz. Crucificados. Só que aí, ele já tinha elaborado um plano melhor. Não era mais uma estátua onde se colocava, que ficava ali, né? E logo morria, porque não estava logo morrendo. Então, eles queriam alterar para colocar na dor no povo. Olha só a maldade de Roma. Olha só a maldade dessa cidade. Que não só mudaram os planos de Deus para com o homem, como começaram a colocar o terrorismo, o primeiro terrorismo. E eles cataram esses espartanos, que tem um filme, não conta essa história, lógico que não vão contar só o fato ao qual eles foram vencedores, com 300, todo mundo sabe essa história. Né? Mas ali, quando eles perderam, quando os espartanos perderam, aconteceu isso com eles. Mais de 600 quilômetros. É mentira ou é verdade? Você crê ou não crê? Mais de 600 quilômetros. Todos os soldados que foram vencidos numa cruz T. Ela não tinha aquela sobressalinha assim. Ela era T. Então, o camarada ficava ali, ó, dias e dias morrendo com os urubus, ó, ali, ó, comendo sua carne. Então, veja bem, e todos que passavam aquela estrada sabia do poderio de Roma, então tinha medo, não se levantava contra jamais. Pensa você se levantar contra uma raça dessa, uma raça diabólica dessa. Então, se eles eram capazes de fazer isso, então imagina o que eles eram capazes de fazer com aqueles que não adoravam seus ídolos. Se decretasse, eles tinham que adorar os seus ídolos. Então, ídolos agora, Nimrod agora, sabe quem é? Sabe quem Nimrod no Império Romano é? Apolo. Agora ele é o grande Apolo. Semíramis, Vênus. Vou contar uma história agora para você desse tal de Vênus, que é Semíramis. E Cupido, Tamuz. Semíramis, Vênus. E Tamuz agora é o grande Cupido, Deus do amor. Deus do amor. Né? Olha só as teorias. Deus do amor, Cupido. Que eu fui flechado pelo Cupido, você vai ver essa história aí. Pagão? Então, aí Vênus é Semíramis.
Olha só o que esse povo romano fez. Tudo introduzido por mente diabólica. Eles criaram o primeiro oráculo. O que é um oráculo? Quem assistiu Matrix vai entender mais ou menos o que é oráculo. É um vidente. E quantas vezes na Bíblia nós vimos pessoas sendo videntes, sendo debatidas e defrontadas com o povo de Deus, com os ministérios de Deus, com os ministros de Deus, com os apóstolos, com os diáconos, com os seguidores de Jesus Cristo. Quantas vezes? Eles só não tinham nome oráculo, mas aqui eles deram o nome dessa pessoa, Semíramis, como um grande oráculo. O que o oráculo fazia? Eles edificaram um templo no meio lá de Roma, um templo, para simplesmente adorar essa Semíramis. E que ela ficava sentada em um lugar, essa mulher ficava sentada em um lugar nesse templo, que tinha o seu formato perimetral, pirametral, tá? E no topo dela ela ficava sentada com a sua balança da justiça. E que todo tinha que ir ali adorar ela, por quê? Porque ela dava a entender que sabia o futuro. Dependendo do que a pessoa falava para ela, ela decifrava o futuro daquela pessoa. Veja bem, sabe como é que era o nome desse oráculo? Se você quiser estudar e saber se eu estou falando a verdade ou não, o nome é Oráculo de Delfos. Primeiro oráculo que existiu, Oráculo de Delfos. Está lá, no livro da história também, da humanidade. Então, esse palácio era o palácio da grande deusa Vênus, que é a Semíramis, e que ela era o oráculo que via o futuro. O oráculo de Delfos. Então, todos conheceram esse templo. Tem até hoje ruína desse templo. Para que não me deixe mentir aqui para você. Então, veja bem, Roma começou a introduzir os seus deuses também, para que o povo acreditasse e fosse mais fácil de ser manipulado. Então, veja bem, e Tammuz, o Cupido, filho do amor. Filho do amor, só Jesus Cristo. Filho do amor, só Jesus Cristo. Está entendendo? Aí o que acontece, meu irmão? Para que você entenda, meu, o que eu quero dizer. E nos dias de hoje? Você já viu que o tempo passando, a linhagem dos deuses, e que foi mudando de nome, consequentemente, só por interesse do império dominante, desde Babilônia, desde aquela mente diabólica de Nimrod. Ele veio introduzindo, veio, que era plano de Satanás. Ele estava nem aí para Nimrod e para a família. Ele só usou eles como ele quis. E colocou ali, na mente do povo, esses fatos dos deuses, que até hoje são adorados em vários lugares, né? Mas hoje, onde estão esses deuses em nossas vidas hoje? Por um exemplo, que eu vou te dar. Por um exemplo. Nos Estados Unidos de hoje, você conhece a grande estátua da liberdade, com certeza. No Brasil de hoje, você conhece a Aparecida do Norte, com certeza. Você conhece. Em cada lugar de região, tem lá a representação dessa senhora, Semíramis. Mas no tocante global, quem ela é no tocante global? Quer se espantar? Você quer se espantar? Então veja bem, eu acabei de falar para você que Roma é um dos impérios mais dominantes, mais imperialistas que já existiu. E quando o cristianismo, quando Jesus Cristo veio, que morreu, que deu sua vida para nos salvar, e que mandou que o seu povo, que os seus discípulos pregassem se espalhar para pregar, o que Roma fez? Diz a Bíblia, quando os discípulos começaram a pregar, que Paulo começou a pregar, foi a época que a igreja mais cresceu na terra. Um detalhe, sem templo, sem dinheiro, só o Evangelho de Cristo puro. Sem templo, sem dinheiro, com o Evangelho de Cristo puro. Por quê? Porque, graças a Deus, naquela época, o Senhor da igreja era Jesus Cristo. E não o que é hoje. Eu não vou nem tocar no assunto, porque já ficou na outra palestra que você poderia acreditar que é gente. O Senhor da igreja era Jesus Cristo. Por isso que foi a época que a igreja mais cresceu. Paulo pregou para os ímpios, pessoas se convertiam. Pedro pregou para milhares se convertiam. Será que hoje o Senhor da igreja é Jesus ou é outra coisa?
assunto. Mas o que eu quero dizer é o fundamento do imperialismo romano em cima para abordar o cristianismo. Como fazer agora? Nós temos os nossos deuses aqui, né? O próprio Paulo, em uma das suas viagens, viu lá um monte de deuses lá, que já começaram a inventar deuses do fruto dessa trindade, e por aí foi. Diz, Deus nasceu um monte de Deus, que por aí que eles fazem filme, vê o próprio Hades, depois vem Poseidon, e vem por aí vai, os deuses mitos da Grécia, aí já está tocando. Mas o que eu quero falar para vocês, tudo isso lá não, de onde? Mas a Roma chegou no ponto que quando ela percebeu que o cristianismo estava crescendo, que seria uma religião dominante, eles tinham que fazer algo a respeito disso. O povo não podia deixar de acreditar nos seus deuses. Não podia, então eles tinham que fazer alguma coisa. E eles fizeram. Com certeza fizeram. Vamos criar uma religião que nós consigamos atrair esses cristãos. E vamos ler na sua Bíblia algo que possa enganá-los. Vamos tirar algo da Bíblia que possa enganá-los. Porque nós não podemos perder o povo. O povo adora Diana, o povo adora Zeus, o povo adora Afrodite, o povo adora o próprio filho, o Perseu, né? Júpiter, Apolo. Nós não podemos perder esses seguidores de jeito nenhum. Até porque nos vende, né? Cada estátua que se vende é um dinheiro que vem a mais. Então, veja bem, eles começaram ali a plantar o quê? Vamos construir uma igreja. Eles gostam de igreja? Eles gostam de igreja? Vamos construir uma igreja. Eles não dizem aí que nós os perseguimos, que eles vão para lá, vão para cá, então vamos construir uma igreja. Agora, no próximo vídeo, é um dos mais importantes que eu peço que você escute. A trindade diabólica no meio de nós hoje, e nós passamos despercebidos. Tá bom? Você vê que de geração em geração vem mudando de nome. Vamos ver quais os nomes dele hoje. Você vai se assustar no que eu vou te falar. Amém? Mas é para a sua edificação.